Olá, queridos alunos do EJA 3. Estamos aqui novamente para a gente conversar um pouquinho sobre assuntos de história. Hoje a gente vai falar sobre os povos da Mesopotâmia. Vamos falar sobre dois, tá certo? Vamos falar sobre os sumérios e vamos falar sobre os acádios, né? Só lembrando um pouquinho da aula passada, a Mesopotâmia, né, é aquela região ali no Oriente Médio, né, que Mesopotâmia significa terra entre rios, né, e os dois rios, Rio Tigres e o Rio Eufrates, tá certo? Então veja bem, né? Hoje a gente vai falar de algumas características de dois daqueles povos, né, que viviam naquela região chamada de quê? Mesopotâmia. A Mesopotâmia ela tem grandes contribuições para a gente hoje em dia. Vamos conhecer alguma delas, tá certo? Então vamos lá. Os sumérios, né? Os sumérios foram a primeira região que se tem notícia do mundo que se formaram as primeiras cidades, tá certo? Então, esta ideia de cidade, ela inicia, né, com quem? Com os sumérios, né? Lembra, todos esses povos que nós vamos falar, eles ficam naquela região da Mesopotâmia. Hoje, se você for no mapa, não existe mais a Mesopotâmia. Vamos ter, por exemplo, o Iraque. O Iraque é na região da Mesopotâmia, tá certo? E lá, um dos povos era quem? Os sumérios. E os sumérios construíram as primeiras cidades. Ur, Uruk e Erud, tá certo? Mas que sempre se perguntam qual foi a primeira cidade no mundo, tá certo? Isso você tem que saber. A primeira cidade foi quem? Ur, tá certo? A primeira cidade que existiu foi a cidade de Ur, certo? Uma cidade dos sumérios, na região, da região da Mesopotâmia, certo? Então, os registros falam de Ur, Uruk e Erud. Mas se for uma pergunta simples, qual foi a primeira cidade a ser criada no mundo? Foi Ur, né? Pelos sumérios ali na região da Mesopotâmia. Então, esta ideia de urbano, né, zona urbana, foi criação de quem? Dos sumérios. As pessoas deixarem de morar no campo e começar a se organizar em cidades. Também a escrita, né? A escrita cuneiforme, tá certo? É uma das a primeira escrita que tem registro, né? Foi uma escrita feita por quem? Pelos sumérios, tá certo? 3.000 anos antes de Cristo, tá certo? Começou-se a fazer os primeiros registros. De que eram esses registros? Era a contabilidade de comércio, a contabilidade lá do Palácio Real, tá certo? Da produção de alimentos. Então era para registrar o que existia naqueles povos, tá certo? Foi inventado a escrita, no caso a escrita cuneiforme, tá certo? Essa escrita era em blocos de argila, tá certo? Ó, como diz aqui, ó, em blocos de argila a partir de um objeto pontiagudo conhecido como cunha. Era tipo uma caneta que ia lá fazer os símbolos, as letras, tá certo? E por isso o nome o que? Cuneiforme. Então a gente já tem duas grandes contribuições aqui dos sumérios, né? A organização populacional o que? Em cidades, tá certo? A primeira cidade Ur, Uruk e Erud, tá certo? A invenção da escrita, né? A escrita o que? Cuneiforme, que inicialmente ela tinha o objetivo de fazer registros, né, da contabilidade, né, do comércio, do Palácio Real, do que se era produzido, a produção de alimentos daquela região era tudo registrado, né, em blocos de argila, né? Esses blocos de argila era escrito com um objeto chamado de cunha. Daí o nome o que? Cuneiforme, tá certo? Eu tinha os zigurates, tá certo? Porque eles tinham a necessidade de venerar vários deuses. Ele era um que? Politeísta, né? Não existia um único Deus. E cada um deles tinha um templo, tá certo? Esses templos, né, para os seus deuses, o templo de adoração dos deuses era quem? Os zigurates, tá certo? Então vamos aqui, vamos lembrar o que a gente tem que saber aqui sobre os sumérios. Né? Criaram as primeiras cidades, Ur, Uruk e Erud,
né? Criaram a escrita cuneiforme há 3.000 anos antes de Cristo, que tinha o objetivo de registrar a contabilidade do comércio do Palácio Real, bem como a produção de alimentos, eram feitos através de blocos de argila, né? E por último, eu comentei para vocês os zigurates, né? Que eram templos para adoração de deuses, né? Como eles adoravam vários deuses, eles possuíam o quê? Vários templos, tá certo? Nós temos os acádios, né? Que foram um pouco menos importante aqui do que os sumérios, mas com certeza eles tiveram sim a sua contribuição. A contribuição mais interessante é a centralização do poder na mão de uma pessoa. Então surge aquele primeiro soberano de destaque, que foi Sargão, tá certo? É um importante rei, porque daí então começa a ter o que? Uma centralização de poder. Então Sargão, né? Foi o grande imperador aqui dos acádios. Lembra que sumérios, acádios, todos ficavam ali na mesma região, tá certo? Ó, enquanto o grande período, né, dos sumérios foi 3.000 antes de Cristo, tá certo? Os acádios foi 2.000 antes de Cristo, né? Foi fundado o Império Acade, né, dos acádios. Agade foi a sua principal cidade, tá certo? E como eu disse, a contribuição desses povos não foram aquela significativa, mas principalmente a unificação do poder, aonde eu tinha agora um grande líder, né? Que no caso, o primeiro grande líder foi quem? Sargão, tá certo? Então, os acádios, eles vão permanecer pouco tempo no poder, vão perder, né, o domínio na região, exatamente para quem? Para os amoritas, que será um dos próximos povos que nós iremos o quê? Estudar. Então hoje a gente fez uma explanada, tá certo? Uma explanagem, né, para vocês, né, sobre alguns dos povos que viviam naquela região, né, da Mesopotâmia. Os sumérios, os acádios. Os sumérios, o que é que a gente tem que saber? Que criaram as cidades, as 3 principais cidades, Ur, Uruk e Erud. A primeira de todas, Ur. Criaram a escrita cuneiforme, tá certo? Criaram os zigurates, que era um templo para adoração aos seus deuses, tá certo? Logo após, nós tivemos um período de domínio dos acádios, tá certo? Que teve como grande característica a centralização no poder na mão de uma pessoa, tá certo? E, né, o grande rei da época foi quem? Sargão, tá certo? Agade, principal cidade, né? E eles vão perder a sua importância, o seu poder para quem? Para os amoritas, tá certo? Então, com essa videoaula você assiste ela quantas vezes quiser e resolve as questões. Tudo que eu falei, ou um pouquinho mais, também está lá escrito. Você faz a opção ou lê ou assiste a videoaula e vai responder as perguntas e depois envia lá para o nosso grupo. Tranquilo? Então, até a próxima semana com mais povos da Mesopotâmia. Hoje a gente falou de 2, né? Vamos falar de mais 2 na próxima aula. Tamo junto, qualquer problema, pode entrar em contato que os professores estão sempre esperando vocês para ajudar no que for possível.